ano e trabalhando também com a nossa ênfase de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eu não sei se você já teve a experiência do jejum, se o jejum é uma prática para você ou não. Mas antes de eu falar da campanha, eu quero ministrar uma palavra muito breve, muito objetiva a respeito do jejum e o que ele significa, porque o jejum, ele não é um assunto popular. Você não vai ouvir muitos pregadores, você não vai ouvir muitos pastores, você não vai ouvir muitas igrejas falando do jejum, mas o jejum é um instrumento que Deus nos deu poderosíssimo. O jejum é uma arma que o Senhor nos deu, que pode revolucionar a nossa vida espiritual, revolucionar a nossa vida cristã. Então o Espírito Santo já há muitos anos colocou no nosso coração que nós deveríamos ter uma vida não só de oração, mas nós deveríamos também ter uma vida de jejum, amém? Jejum e oração caminham juntos, jejum e oração andam juntos. Então hoje eu estou aqui como pastor dessa comunidade, dessa igreja, fazendo uma convocação, que nos próximos 21 dias, a contar de amanhã, você aumente a sua oração, você aumente o seu tempo de oração, e você também estabeleça dias de jejum em sua vida. Isso vai certamente trazer muitos benefícios, isso vai trazer muito ganho espiritual para a sua vida, amém, amados? Às vezes, para buscarmos ao Senhor, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Provavelmente, quando você se converteu, você deixou muitas coisas. Tem pessoas que deixaram, quando se converteram, deixaram vícios, deixaram coisas ilícitas. Pessoas se converteram e deixaram pecados. Às vezes tinha um relacionamento com alguém que era ilícito à luz da Bíblia e deixou. Às vezes era um usuário de drogas, abriu mão de drogas. Às vezes estava preso em um vício e abriu mão de vício. Há pessoas que foram libertas de muitas coisas, amém, queridos? Mas nesses dias, além dessas coisas, o Espírito Santo, ele está nos chamando a deixar de lado coisas que são lícitas. Comer é lícito, irmão? Sim ou não? Sim, comer é uma bênção. Quem gosta de comer? Eu gosto bastante de comer. Eu penso muito em comida, quase todo o tempo. Não sei se você é assim, mas olhe só, às vezes nós precisamos deixar de lado a comida para buscar ao Senhor. Às vezes nós precisamos dizer: olha, eu não vou me alimentar durante um período, eu não vou me alimentar durante algumas horas, eu não vou me alimentar nesse dia, porque eu quero dedicar toda a minha força, toda a minha energia, eu quero dedicar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo para o jejum e para a oração. Amém, amados? Então, quando nós entramos em oração e em jejum, nós estamos colocando Deus como prioridade absoluta na nossa vida. E o jejum, a prática do jejum, ela envolve um sacrifício, lá em Hebreus 13, versículo 15. Amém? Se puder colocar uma música de fundo, não sei se está aí, às vezes eu não ouço aqui na frente. Hebreus 13, 15, olha o que diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Eu gostaria muito que você entendesse, eu vou procurar em poucas palavras explicar isso hoje, que o sacrifício do Novo Testamento, ele é diferente do sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento era para ter a aprovação de Deus. O sacrifício do Antigo Testamento, ele era uma troca com Deus. Hoje nós não fazemos mais esse tipo de sacrifício, porque o Senhor Jesus já fez por nós, amém? Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, e ele sacrificou o seu próprio corpo, ele deu o seu próprio sangue, e diz a Bíblia que uma vez por todas ele fez isso. Então nós não fazemos mais sacrifício para ter perdão,
Nós não fazemos sacrifício para conseguir uma bênção, nós não fazemos sacrifício para conseguir a aprovação de Deus, porque o Senhor Jesus já fez isso tudo por nós, amém, amados? Mas nós fazemos sacrifícios de louvor, de consagração a Deus. Então, quando você ora lá na sua casa, você diz: agora eu vou entrar no meu quarto, e eu vou ter agora um tempo aqui de oração, eu vou orar meia hora, eu vou orar uma hora, eu vou agora entrar aqui no meu quarto, e eu vou ler a Bíblia, eu vou agora pela manhã, eu não vou tomar o café da manhã, eu vou estar em jejum. Você não está fazendo isso para trocar algo com Deus, mas você está fazendo isso para consagrar a sua vida ao Senhor, amém, queridos? Então o sacrifício é algo que nos custa alguma coisa, e o jejum, ele é um exercício espiritual, que no começo, ele pode ser um sacrifício, mas depois de algum tempo, você vê como isso traz benefícios espirituais para você, e o jejum então se torna um motivo de prazer para você, amém? Talvez para algumas pessoas elas digam: mas eu, pastor, eu ficar sem comer é impossível, eu não vou ficar sem comer. Eu sei que tem até alguns irmãos que quando nós falamos que hoje ia começar a campanha de oração e jejum, eles nem vieram, porque eles temem ficar algumas horas sem comer, eles temem abdicar de uma refeição, porque eles não entraram ainda na revelação de que o jejum, ele traz ganhos espirituais para você, amém? O que significa o jejum? Que você vai ser convocado junto comigo, nós fazemos 21 dias de jejum, mas para quê? O que é o jejum? Sabe que o jejum, ele é praticado desde os primórdios. O Antigo Testamento fala de reis que jejuaram, nações que jejuaram, profetas que jejuaram, mas hoje o jejum, ele não tem sido muito praticado. Por isso nós precisamos ver a importância dele na Bíblia. A palavra jejuar em hebraico significa cobrir a boca. Jejum significa tampar a boca. E é esse o sentido literal, porque quando você jejua, você tampa a boca para não comer. No grego, a palavra jejum é nesteia, que significa abstinência voluntária de alimento. Então veja que o jejum, ele está ligado a você abster-se do alimento. O jejum está ligado a você tapar a boca e não comer. Mas o jejum mais amplo, ele pode ser outro tipo de abstinência. Então tem pessoas que dizem: olha, eu vou fazer jejum de um determinado tipo de alimento, eu vou ficar 21 dias sem comer doces, é um tipo de jejum. Eu vou ficar 21 dias sem comer carboidratos, é um tipo de jejum. Aí tem pessoas que dizem: olha, eu vou fazer um jejum da televisão, vou ficar tanto tempo sem ver TV, ou eu vou fazer um jejum das redes sociais, ou eu vou fazer um jejum de, sei lá, de assistir séries, qualquer outra coisa, pode ser um jejum para você. Mas hoje, eu quero trazer aqui para os irmãos, o jejum por abstinência de alimentos, por motivos espirituais. E ali em Mateus 4, versículo número 2, diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Quem é que jejuou 40 dias e 40 noites? Quem foi? Jesus. Jesus, irmãos, ele não começou nada sem que orasse e jejuasse. Jesus não expulsou um demônio sem oração e jejum, antes. Jesus não teve o seu ministério público sem que antes ele tivesse um tempo de oração e um tempo de jejum. O jejum é tão importante que Jesus compreendeu isso, e antes de dar início aos seus milagres, antes de dar início àquilo que Deus o chamou para vir realizar, ele separou 40 dias e 40 noites de jejum. Veja como isso é importante. Talvez você esteja aqui hoje e você diga assim: mas pastor, nós estamos na nova aliança,
nós estamos na graça, e nós não precisamos mais jejuar, porque o próprio Jesus, ele disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus disse isso, irmão, sim ou não? Sim. Então nós não temos mais que sacrificar, porque jejum é um tipo de sacrifício. Eu costumo dizer que a graça, ela é graça para nós, mas ela teve um preço para alguém, sim ou não? Jesus pagou um preço muito alto, não foi barato o preço que Jesus pagou, foi um preço muito elevado. E você sabe, e eu vou falar isso no decorrer da mensagem, que há coisas na sua vida que só vão ser liberadas, há coisas na sua vida que somente vão ser ativadas, há coisas na sua vida que somente serão vencidas por meio de oração e por meio de jejum. Eu teria inúmeras experiências para contar aqui para os irmãos, queridos. Quando nós fomos comprar esse terreno aqui, que não tinha esse prédio, quando nós fomos comprar esse terreno, nós fizemos um consórcio, e o consórcio era de 15 anos, pagando para que a gente pudesse ter um recurso. Na época era algo em torno de 300 mil reais a carta do consórcio, para que nós pudéssemos ter a nossa sede própria, que isso sempre foi uma palavra que Deus deu para mim e para a Fabiana, que nós não pagaríamos aluguel. E nós fizemos o consórcio, esperamos durante 1 mês, 2 meses, mas nós sempre fizemos as campanhas de oração e jejum, e no meio de uma campanha de oração e jejum, com 6 meses pagando o consórcio, a nossa cota foi sorteada e nós pudemos comprar esse galpão. Eu lembro que o apartamento que nós moramos hoje, que nós financiamos e pagamos a prestação todo mês, era um apartamento que minha esposa queria muito morar, era o gosto dela e essas coisas, né? Você precisa valorizar o gosto da mulher, que é a mulher que cuida da casa e que passa a maior parte do tempo em casa, normalmente é isso, e era o apartamento que ela queria, e estava tudo certo para a gente comprar, e de repente, a esposa do proprietário do apartamento disse: eu não vou fazer mais negócio com você, eu não quero mais vender o apartamento. E nós já tínhamos vendido o nosso apartamento anterior, nós agora tínhamos prazo para entregar o nosso apartamento em contrato, e tínhamos feito todo o processo de documentação no banco para conseguir um financiamento liberado, e entramos no desespero, mas foi exatamente num tempo em que a igreja estava em oração e jejum. E naquele tempo de oração e jejum, Deus moveu no coração daquela mulher. Depois de alguns dias, nós oramos, cremos, confiamos, descansamos em Deus, e o senhor, o proprietário do apartamento, ligou e falou: olha, eu vou vender sim o apartamento para vocês, pode dar entrada. Período de oração e jejum. Amém? Então há muitas coisas que podem acontecer. Eu conheci no começo do meu ministério um missionário uruguaio, e bem isso nos anos 90, e ele era um homem muito usado por Deus, já era um senhor, e ele tinha o dom dos milagres, e eu participava de uma igreja que trazia muitos pregadores de fora, e nós fizemos uma campanha de milagres, e esse homem tinha um dom sobrenatural. Não sei se você acredita nisso, mas eu vi inúmeras vezes, eu toquei, eu estava lá, e eu conheço pessoas aqui na cidade de Santos que até hoje têm esse testemunho. Esse homem orava e as pessoas recebiam dentes de ouro. Então não sei se você ouviu já falar sobre isso. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, tem gente que não crê, mas eu vi, irmãos, eu vi. Eu fui o Tomé que estava lá para ver, para crer. Sempre criei, mas eu precisei ver. E tem um irmão aqui, não da nossa igreja, mas hoje eu não sei onde ele congrega, que ele foi uma pessoa que ele recebeu várias obturações de ouro na sua boca, e ele foi ao dentista, e o dentista disse: olha, eu não sei o que é isso, não sei quem pôs, não sei onde você foi, mas isso não é produto feito por homens, isso é algo do céu. E esse homem, ele contou para nós da igreja, como ele recebeu esse dom, como ele recebeu esse ministério. Ele orava pelas pessoas. Isso era bom que ele viesse aqui nessa igreja, porque além dos dentes de ouro, ele orava para as pessoas emagrecerem. Seria bom que ele viesse aqui. Muito bom, porque tem irmãos que estão precisando bastante, né? Só que ele não é mais vivo, vai ter que ser um outro agora.
E aí, irmão, sabe o que que acontece? Esse homem orava e as pessoas emagreciam. Eu sei que tem gente que não acredita, mas eu vi. Eu estava lá. Alguém mais viu essas coisas? Ainda bem que algumas pessoas viram. E esse irmão, o nome dele era Francisco Garcia. Ele ficou hospedado no hotel, e eu lembro que eu ia buscá-lo no hotel, junto com o outro obreiro da igreja, e nós trazíamos, e ele contou para nós. Ele falou assim: sabe como eu recebi esse dom? Deus falou comigo que ou eu ia ser um homem de Deus medíocre, ou eu iria ser um homem de Deus muito usado por Ele. Ou eu ia ser mais um missionário qualquer, né? Porque você tem missionário, você encontra hoje em todo quanto é lugar, e ok. E ele falou: ou eu ia ser um desses missionários, ou Deus ia me usar poderosamente. Então ele falou que Deus disse para ele que ele tinha que fazer um jejum de 40 dias só com água. Não faça isso. Isso você precisa ter uma direção de Deus. Eu só estou contando um testemunho. E ele falou que durante 40 dias ele não comeu nada, 40 dias ele só bebeu água. E Deus falou para ele que depois de 40 dias ele ia receber um dom sobrenatural. E no final desses 40 dias ele foi para a igreja dele, e quando ele começou a orar, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas recebiam dentes de ouro, e ele foi por todo mundo pregando. E depois de muitos anos desse missionário, eu encontrei com outro missionário uruguaio também. E esse missionário, o segundo, ele foi na nossa igreja lá na Pedro Lessa. O nome desse missionário era Andres Aguiar. Esse deve ser vivo ainda, porque ele não era tão idoso. Andres Aguiar. E ele também orava, e muitos milagres aconteciam. E eu falei para ele, ô Andres é o irmão daqui da igreja, né? Ô Andres, você conhece o Francisco Garcia? Ele ora por milagres também, ele é uruguaio. Ele falou: eu conheço. Ele falou: você não sabe, esse homem, todos os dias, da meia-noite às 6 da manhã, ele está orando e jejuando na casa dele. Ele faz isso há mais de 20 anos, todos os dias. Que disciplina! Todos os dias ele separa a madrugada para orar e jejuar, e quando ele sai dali, os milagres acontecem. Irmãos, foi isso que Jesus fez. Jesus orou durante 40 dias, jejuou durante 40 dias, e depois os milagres começaram a acontecer. Por isso eu quero declarar que esses dias vão ser dias de milagres na sua vida. Esses vão ser dias de milagres na igreja. Esses vão ser dias de milagres no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua célula, no seu ministério, em muitas áreas da sua vida haverá milagres. Quando Jesus, ele fez o sermão da montanha, em Mateus capítulo 6, 7, ou Mateus 5, 6 e 7, Jesus ele abordou muitos assuntos. E nesses assuntos, irmãos, ele falou sobre 3 coisas. Jesus ele falou sobre a oração, sobre as esmolas, e Jesus falou sobre o jejum. E quando Jesus ele pregou para os discípulos, e a multidão estava próxima, ali estava perto, e acabou que a multidão também ouviu esse sermão de Jesus. Depois você pode ler na sua Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, Jesus ele usa uma expressão que caracteriza que o jejum não é algo da velha aliança, e que agora na graça nós não devemos mais jejuar. Jesus caracteriza que o jejum é uma prática que deve estar presente na nova aliança, e que deve fazer parte da nossa vida. Porque Jesus usa assim, eu não vou ler os textos, mas Jesus diz, ele vai dizendo assim: quando você jejuar, quando você orar, quando você der esmolas, e ele explica como deve ser isso. Então Jesus não disse se você orar, se você der esmolas, se você jejuar. Não há dúvida, todos nós aqui sabemos que nós precisamos orar, sim ou não, irmãos? Precisamos. Mas pastor, eu estou na graça, nova aliança, Jesus já consumou a obra, eu preciso orar? Você sabe que precisa orar. Eu preciso contribuir? Nós sabemos que nós temos que contribuir. Nós precisamos jejuar, irmãos? Sim, nós precisamos jejuar. Então em Mateus, Jesus ele não falou se, ele falou quando, e ele estabeleceu como isso deveria acontecer. Mateus 6,16, vamos ler.
Olha o que diz: quando jejuardes, não é se você jejuar, é quando. Então ele está mostrando que os discípulos vão jejuar. E quando isso acontecer, como é que nós vamos fazer isso? Então veja: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Jesus estabelece aqui 4 coisas, que eu quero citá-las. Primeiro, Jesus ele disse: olha, quando você jejuar, você não precisa ostentar que está jejuando. Você não deve achar-se melhor do que outros porque você jejua. Outra coisa que Jesus diz aqui é que ao jejuar, nós não devemos usar uma capa de religiosidade, ou seja, mostrar uma aparência de piedade. Nós não devemos fazer isso. Jesus ele diz também que nós devemos jejuar com discrição. Ele diz: lava o teu rosto. Nem as pessoas não precisam olhar para você e falar: puxa, você está sem comer, você está tão abatido. É isso que Jesus está dizendo. E ele, em quarto lugar, ele diz: quando você jejuar, você tem que jejuar para Deus, porque é de Deus que vem a sua recompensa. Amém? Agora, algumas pessoas leem esse texto e elas dizem assim: mas tem uma coisa que vocês fazem errado. Vocês contam que vão jejuar, e Jesus disse que é para nós jejuarmos, e o Pai que vem em secreto, Ele irá nos recompensar. E aqui nós fazemos uma campanha, e nós abrimos para toda a igreja, e nós estabelecemos um dia. Então de amanhã, dia 22 amanhã, né? De amanhã 22 de maio até dia 11 de junho, nós vamos estar jejuando por um período. Depois eu vou explicar. Então a gente sabe que há muitos irmãos, e o nosso desejo é que toda a igreja esteja jejuando. Agora, mas aqui diz que tem que ser em secreto. Por que Jesus disse isso? Porque os fariseus, os religiosos, eles faziam as coisas não para Deus, eles faziam as coisas para serem vistos pelos homens. Eles davam esmolas, e a Bíblia diz que antes de dar esmolas, eles tocavam uma trombeta, dizendo: olha, venham ver, eu vou dar uma esmola agora a uma pessoa pobre. Eles, quando iam orar, a Bíblia diz que eles levantavam as suas mãos nas praças, e eles oravam alto, não para Deus, eles oravam para ser visto pelas pessoas. Então, quando Jesus diz: o teu Pai que vem em secreto te recompensará, não significa que ninguém deve saber que nós jejuamos, porque se fosse assim, não estaria escrito nos evangelhos que Jesus orou 40 dias e 40 noites, não estaria escrito no Velho Testamento que Elias jejuou, que Neemias jejuou, que reis de Israel jejuaram, que profetas e reis convocaram o povo para jejuar. O que Jesus está colocando, irmãos, é que nós não devemos jejuar como uma moeda de troca, não é uma barganha. Se você fizer isso, o motivo está errado. Não jejue pensando: eu vou ficar 21 dias sem comer, e eu vou me sacrificar, e depois desses 21 dias, Deus terá que me abençoar. Isso você está fazendo uma troca, você está sendo legalista, você está dizendo: eu dou isso para Deus, e Deus tem que me dar isso. Não, o que você tem para receber, você recebe gratuitamente, por causa do amor de Deus, e por causa do sangue de Jesus. Nós não jejuamos para termos uma atitude superior às outras pessoas. Amém, queridos? Alguns dizem: mas pastor, para jejuar eu preciso ter uma direção de Deus. Esse jejum que a igreja faz, eu não participo, porque o Espírito Santo tem que falar comigo. Tem gente que é muito espiritual, né? E aí o Espírito Santo tem que falar com ele para jejuar. Mas eu pergunto: o Espírito Santo tem que falar para você orar? Sim ou não? Não, você tem que orar, filho.
O Espírito Santo tem que falar com você para você ser generoso com a obra de Deus e com as pessoas? Também não, nós temos que exercer generosidade. Então nós não esperamos que o Espírito Santo nos mande jejuar, nós entendemos que essa é uma disciplina da vida cristã e nós obedecemos. Amém? Eu não fico em casa dizendo, será que eu tenho que ir hoje lá no culto pregar? Não. Mas Deus não falou, então não vai ter culto, porque Deus não falou, não. Tem coisas que você sabe, você tem que congregar, você tem que ler a palavra, você tem que buscar a Deus, amém? Então são coisas que já estão claras para nós, amém? Agora, quando, irmãos, nós devemos jejuar? A segunda vez que Jesus ele fala sobre o jejum, a primeira nós acabamos de ler. Depois que Jesus fala sobre o jejum, em todos os evangelhos, o próximo texto que cita jejum, é esse texto que eu vou ler agora de Marcos capítulo 2, você pode acompanhar aqui, ou abrir a sua Bíblia. Então depois que Jesus fala, quando jejuar, quando orar, em todos os 4 evangelhos, vem esse texto de Marcos 2 agora, olha o que diz, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Foram perguntar para os discípulos de Jesus, e eles foram para Jesus saber. Respondeu-lhe Jesus, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Olha a linguagem que é usada, casamento e o noivo com eles. Quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. Jesus falou, os convidados vão jejuar quando o noivo está com eles? Não. Enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não precisavam jejuar. No entanto, olha o que diz, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar, dias virão. Que dias são esses? Esses dias, os dias de hoje, são os dias também que os discípulos viveram depois da morte, sepultamento e ascensão de Jesus, porque o noivo, ele subiu aos céus, e nós estamos esperando que ele venha, e enquanto ele não vem, nós precisamos fazer o que, irmãos? Jejuar. Enquanto o noivo não vem, enquanto Jesus não volta, a igreja precisa jejuar. Olha o que diz o verso 20, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo, jejuarão. Amém? Então nós somos convocados a jejuar, nós esperamos a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus, nós esperamos a volta do Senhor, enquanto o Senhor não vem. Ele veio há 2000 anos atrás, Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está esperando o comando do Pai, para vir levar a sua igreja, para vir buscar a sua noiva, e enquanto isso não acontece, a noiva se prepara para a sua volta, em oração e em jejum. Mas não só por isso nós jejuamos. Olha o que diz em Joel 3, versículo 13: lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ouça agora, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por que eu li esses 2 versículos? O primeiro versículo de Joel é uma profecia, de que nos últimos dias, multidões estarão prontas para serem colhidas para o reino de Deus. Por isso nós profetizamos que este é o ano da casa cheia,
há uma multidão para ser alcançada nessa cidade e onde Deus tem nos enviado. Essa multidão são seus amigos, são seus familiares, são seus vizinhos, são seus colegas de trabalho. Todas essas pessoas estão prontas. A Bíblia diz que o fruto está maduro, amém? E o Senhor está fazendo o quê? Esperando que o Evangelho seja pregado em todo mundo, para que o fim possa vir. Irmãos, o Evangelho tem chegado em lugares que você nem pode imaginar. Semana que vem nós vamos mostrar aqui alguns vídeos da obra missionária que a nossa rede de igrejas tem feito, a Vinha. E você vê que o Evangelho tem chegado em países, em lugares, na Índia, Nepal, Dubai, em lugares em que havia uma pequena minoria de cristãos, mas o Evangelho tem chegado rapidamente e tem alcançado crianças, jovens, famílias, pessoas têm se rendido ao Senhor, pessoas têm reconhecido que não existem vários deuses, mas existe só um Senhor, é Jesus Cristo. Então por que nós jejuamos? Nós jejuamos porque nós queremos saquear o inferno. Todo jejum que nós fazemos, nós oramos por nós, mas nós também oramos pelas almas que precisam se converter ao Senhor. Então nesses 21 dias, daqui a pouco eu vou explicar, você precisa entender que estaremos jejuando pela conversão de pessoas. Sabe aquele seu amigo que você vê ele todos os dias no seu trabalho? Sabe aquele familiar que mora na sua mesma casa, mas talvez ele não creia em Jesus como Senhor e Salvador? Sabe aquele vizinho seu que você todos os dias dá bom dia para ele, e que você até conversa com ele sobre assuntos aleatórios? Sabe aquela pessoa que frequenta a mesma sala de aula, o mesmo curso que você? Deus a ama e quer salvá-la e resgatá-la. Então esse é o tempo da colheita, e nós estaremos orando e jejuando por isso, amém, amados? Em Marcos capítulo 2, eu vou para a parte final agora da mensagem, e eu quero responder a uma pergunta com duas respostas: por que jejuar? Marcos 2, 22, diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Qual a relação entre odres e jejum? Jesus está dizendo que não se coloca vinho novo em odres velhos. O que é o vinho, irmãos? O vinho aponta para quê na Bíblia? Quem sabe? O símbolo do vinho representa o quê? Alegria. Que mais? O Espírito Santo. O vinho é o símbolo do Espírito Santo. E o que Jesus estava dizendo é que, para que nós possamos receber o vinho novo, nós precisamos ser um odre novo. Você sabe que quando Jesus morreu, os discípulos não sabiam que ele ressuscitaria, embora ele já havia dito. E ele ressuscita, e quando Jesus ressuscita, o que ele diz aos discípulos? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? Poder. Vinho novo em odres novos. O que os discípulos foram fazer? Quando o noivo não estiver mais com vocês, o que vocês precisam fazer? Jejuar. O noivo não estava, eles estavam aguardando agora o derramar do Espírito Santo, então eles estavam em jejum, em oração, esperando que o Espírito Santo fosse o quê? Derramado sobre eles. O odre é o seu corpo, o odre é o meu corpo, e nós, irmãos, precisamos o tempo todo do vinho novo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele tem algo chamado carne. Nós somos espírito, alma e corpo, mas o nosso corpo, ele tem uma carne, e a nossa carne se inclina para o pecado, a nossa carne se inclina para a maldade, a nossa carne, ela se inclina para desobedecer a Deus, a nossa carne se inclina para não fazer a vontade de Deus. Então quando nós jejuamos,
nós subjugamos a nossa carne. Quando você é capaz de dizer: eu não vou comer esse pudim, porque eu estou jejuando. Quando você diz: eu não vou comer esse pãozinho, porque eu estou em jejum. Eu não vou tomar esse cafezinho aqui, porque eu estou em jejum. O que você está dizendo para a sua carne? Alguém que manda em você. Você não faz o que quer. Alguém que comanda você. E quem comanda você é o Espírito Santo no meu espírito. Aí o odre está pronto para receber o quê? O vinho novo. Por isso nós jejuamos, porque nós queremos o avivamento. Nós jejuamos porque nós queremos um derramar do Espírito Santo. Por isso que o nosso jejum tem o tema: o poder do Espírito Santo, para que a casa fique cheia. Lá em Gálatas 5:16, diz assim: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência. O que é concupiscência? É a vontade da carne. Sabe, quando você consegue dominar o seu apetite, você domina todas as áreas do seu corpo, querido. Alguém diz que o nosso estômago é como um Deus, e ele vai ditando o que fazemos e o que não fazemos. E quando alguém consegue destronar o Deus estômago, ele consegue destronar qualquer outra coisa da sua vida. Quando você consegue dizer: eu vou estar em jejum durante 6 horas todos os dias, porque esse vai ser o nosso jejum, 6 horas sem comer diariamente. Você pode escolher as 6 horas, depois nós vamos dar algumas dicas. Quando você faz isso, nada mais dominará você. Bebida, cigarro, droga, sexo, nada irá te dominar, porque você assumiu que agora é o Espírito Santo que está guiando a sua vida. Então, primeiro, nós jejuamos por um avivamento. Nós jejuamos pela conversão de outras pessoas. Nós jejuamos porque nós queremos a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, ela precede o Evangelho sendo pregado em todos os lugares e pessoas se convertendo. Mas em segundo lugar, e eu termino com isso, nós jejuamos. Pode passar. Próximo slide. Alô? Nós jejuamos, irmãos, para confrontar demônios. Amém? O jejum é uma preparação para confrontar demônios. Ah, pastor, eu não quero confrontar, não. Se você não confrontar demônios, você vai ser confrontado por eles. Se você não se posicionar em resistência, os demônios vão agir, muitas vezes no seu casamento, na sua saúde e nas suas finanças. Isso está escrito. Capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós nos deparamos com uma experiência incrível. Jesus, ele sobe com 3 discípulos ao monte, e ele se transfigura para os discípulos. Quer dizer, ele se revela como Deus para os discípulos. Os discípulos têm aquela experiência, aquele êxtase, e eles veem Jesus transfigurado, o rosto dele brilha, as roupas dele se tornam roupas resplandecentes, é uma visão gloriosa. Jesus estava ali com 3 discípulos orando, provavelmente a Bíblia não diz isso, mas acredito eu, que ele estava também jejuando, mas embaixo do monte estavam os outros discípulos. E chegou lá para os discípulos um pai, e ele trouxe um filho endemoniado, menino endemoniado. E sabe o que o menino fazia com aquela, sabe o que o demônio fazia com aquele menino? O demônio pegava aquele menino e jogava aquele menino na água, no mar, para afogá-lo. O demônio pegava aquele menino e jogava aquele menino no fogo. Tinha uma fogueira, aquele menino ficava possesso, e o demônio jogava aquele menino no fogo para matá-lo, no espírito de morte, o espírito suicida. E os discípulos então receberam aquele pai implorando uma libertação, e os discípulos oraram, mas o menino não foi liberto. Eles fizeram tudo aquilo que eles viram Jesus fazer. Eles mandaram o demônio embora, como Jesus muitas vezes dizia: saia, vá embora,
deixe esse corpo, vá para o deserto. Eles fizeram tudo, eles usaram todos os métodos, eles usaram todas as estratégias, mas eles não tiveram sucesso. Aqui em Mateus 17:15, diz assim, aquele homem então, Jesus desce, e aquele homem vai até Jesus, e ele diz: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O que Jesus faz? Jesus expulsa o demônio daquele menino, glória a Deus por isso. Os discípulos ficaram quietinhos, sem graça, pensando, o que será que aconteceu, como é que ele fez isso? Os discípulos quietos, aquele homem foi feliz, o filho liberto, daquela opressão. Versículo 19, então os discípulos, próximo versículo, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus responde, versículo 20 e 21, e lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então ele ressalta a importância da fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Agora veja o versículo 21, mas esta casta, aqueles demônios que estavam naquele menino, Jesus diz, não se expele, senão por meio de que, irmãos? Por meio de que, irmãos? Oração e jejum. Escute o que eu vou dizer para você, porque isso é profético e depois você vai vir testemunhar. Nesses 21 dias, muitas coisas vão ser liberadas no mundo espiritual para você. Vai ser emprego, vai ser, sabe, negócios, vai ser contrato, vai ser dinheiro que está preso, vai ser situações no seu casamento, na sua família, as pessoas vão chegar lá na sua célula, pessoas vão te procurar para querer vir no culto, querer vir na igreja, sabe, o contrato que está lá emperrado, aquilo que você precisa vender, comprar, vai ser liberado nesses dias, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga, eu creio, eu recebo, porque, irmãos, há muitas coisas que estão sendo retidas por demônios, e nós não sabemos, e nós não percebemos. Demônios seguram bênçãos de Deus, demônios seguram recursos de Deus, e nós precisamos nos posicionar, nos colocar diante desses demônios, sem medo, sem condenação, sem acusação, sem timidez, olhar para o diabo e falar, escute aqui, tire as mãos das minhas finanças, tire as mãos do meu casamento, tire as mãos dos meus filhos, tire as mãos da minha saúde, saia em nome de Jesus. Os demônios não querem que fale sobre eles, você sabe, porque os demônios trabalham nas trevas, eles trabalham de forma oculta, eles trabalham escondidos. Então se nós aqui no culto não falarmos do diabo, não falarmos dos demônios, para eles está bom, porque ninguém vai confrontá-los, ninguém vai expulsá-los, ninguém vai se posicionar. Agora, por que nós temos que orar e jejuar? Porque às vezes nós temos que ter um preparo maior, para romper no reino do Espírito, forças que estão se opondo, forças, resistências que estão se opondo, e que somente são rompidas com jejum e com oração. Então Jesus disse aos discípulos, vocês vão pelas cidades, vocês vão se confrontar com muitos demônios, vocês vão enfrentar muitas dificuldades, vocês vão enfrentar muitas pessoas oprimidas, endemoniadas, e será necessário que vocês orem e que vocês jejuem. Isso aconteceu com Daniel. Estou encerrando, irmãos. Daniel 10, verso número 2, diz assim, naqueles dias, eu Daniel, pranteei, durante quantas semanas? 3 semanas, amém?
por que jejuamos 21 dias? Há uma base para isso. Daniel orou e jejuou por 21 dias, e aquilo que estava retido, que era de Deus para ele, no 21º dia, foi liberado. É com 21 dias, a ciência, ela confirma que você estabelece um hábito na sua vida. Pois de 21 dias, você praticando algo, aquilo se estabelece, há uma reação no seu cérebro, que indica que aquilo faz parte da sua vida já. Então Daniel, ele orou 3 semanas, mas ele não só orou, a Bíblia diz que ele fez um jejum, ele não comeu nada desejável, ele não comeu carne, nem vinho, ele não se ungiu com óleo, até que passaram as 3 semanas inteiras. Ele não fez um jejum completo, ele fez uma restrição de determinados alimentos. Aí o versículo número 12, diz assim: então me disse, quem disse para ele? O Senhor através de um anjo que o enviou, e diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste, desde qual dia, irmãos? Qual dia? Primeiro dia que Daniel orou, Deus respondeu, está escrito, desde o primeiro dia, veja, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então Deus ouve a sua oração? Sim ou não? Quando? No primeiro dia, quando você ora. Oração feita é oração ouvida. Mas a resposta chega na hora? Às vezes não. Por quê? A resposta está aqui. Mas o príncipe do reino da Pérsia não era uma pessoa, era uma potestade, era um espírito. Não era o príncipe humano da Pérsia, era um demônio. Era aquilo que Paulo fala em Efésios 6, principados e potestades das regiões espirituais. Esse príncipe, diz Daniel, que ele resistiu ao anjo por 21 dias. Então Daniel orou, o céu liberou a resposta, mas entre o céu e Daniel, existe algo chamado região celestial. Qualquer dia a gente fala sobre isso, porque existe o céu que você vê aqui quando você sai, tem estrela, lua, sol. Existe as regiões celestiais, onde são travadas as batalhas espirituais. Existe o céu onde é a habitação de Deus. Existem 3 céus. Por isso que Paulo diz que ele conheceu um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Que céu é esse? É o céu da habitação de Deus. E ali nas regiões celestiais houve uma batalha espiritual entre o anjo do Senhor e o demônio que era chamado de príncipe da Pérsia. Aí sabe o que aconteceu? Deus teve que mandar reforço, e mandou um outro anjo chamado Miguel. Veja aí, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Eu quero terminar dizendo 2 coisas. Os próximos 21 dias serão dias de resistências, serão dias de batalhas espirituais, mas eu quero dizer, serão dias de muitos milagres e serão dias de muitas bênçãos. E eu quero convidar você a estar conosco, orando e jejuando, durante 21 dias, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos ungir os irmãos. Mas eu quero explicar para você, antes de fazer isso, eu quero explicar para você como vai ser esse jejum. Coloca o outro slide, é rapidamente, irmão. Fique de pé, porque assim você muda um pouco de posição. E o que nós vamos colocar agora aqui vai estar no grupo da Manaim no WhatsApp. Quem não está no grupo da Manaim no WhatsApp, entre e participe. Nós temos um grupo lá da nossa igreja e todas as orientações estarão nesse grupo. E outras
palavras nós vamos colocar lá também. Então, durante o jejum, normalmente o grupo é aberto só aos membros da igreja, mas durante o jejum vai estar aberto a todos que querem participar. Apenas entenda o propósito do grupo, não coloque lá política, não coloque lá coisas sem sentido. Lá é para colocar testemunhos, palavra de Deus e orações. Nós estamos envolvidos com isso em nome de Jesus, amém? Será que alguém consegue, Maicon, vê se você consegue colocar depois o link aqui para as pessoas entrarem no grupo de WhatsApp da igreja, colocar aqui na tela, vê se é possível, senão a gente coloca o número depois. Vamos lá, passe um pouquinho, olha só irmãos, volte lá. Agora eu vou precisar de quem está na projeção, seja rápido e atento. Lançamento hoje dia 21, pode passar. A campanha começa amanhã, dia 22, e ela vai até o dia 11/6, ali cortou por causa do tamanho da letra, mas está ali dia 11 de junho, domingo, de ceia, nós vamos estar aqui encerrando a campanha de oração e jejum. Pode passar o próximo slide. Período de jejum, você vai escolher um desses 3 períodos, então você pode jejuar das 6 da manhã ao meio-dia, você pode jejuar do meio-dia às 18 horas, ou você pode jejuar das 18 à meia-noite, ok? Pastor, como é que é esse jejum? Você não come nada nessas 6 horas, você bebe água. Ah, mas eu posso tomar um café? Se você quiser tomar algum líquido, um chá, um suco, você até pode tomar. A recomendação é que você apenas tome água. Mas eu estou grávida, eu tenho problemas de restrição de saúde, então não tem como eu participar do jejum. Participe e faça algum tipo de jejum que não interfira na sua saúde, ok? Isso somente para quem tem restrições médicas. Se você é saudável, eu aconselho você, convido você a estar junto conosco, pastores, líderes da igreja, orando em um desses 3 períodos. O período que eu escolher tem que ser de amanhã até o dia 11, não, você pode mudar. Então de repente você vai ter um evento, você vai fazer uma viagem, e não vai dar para você jejuar naquele dia de manhã, você vai jejuar na hora do almoço até a tarde, pode, apenas escolha 6 horas de jejum. Próximo slide. Durante esse período de jejum, irmãos, estará acontecendo algumas coisas aqui na igreja. Passe o próximo slide, por favor. Ok, antes de falar disso, daqui a pouco nós vamos entregar para você esse cartão aqui de oração. Todos os irmãos vão receber esse cartão gratuitamente. Nesse cartão você vai ver que tem frente e verso. À frente desse cartão está ali o nome da campanha, Minha Célula é Forte, data de início, você depois vai ver, você vai colocar a data e vai colocar o seu nome. Você vai orar todos os dias por esses 5 alvos. Você vai orar pela sua família, você vai orar pelas suas necessidades, ali está necessitados, mas não é isso, você pode orar também, é necessidades. Você vai orar pela sua vida financeira, você vai orar pela sua saúde, e você vai orar pelos seus alvos pessoais, amém? De maneira que esse cartão, você precisa carregar com você para todo lugar que você for, na sua casa, na célula, no culto de domingo, quarta-feira, que nós vamos estar orando, toda a reunião, nós vamos orar por esse cartão. Na parte de trás do cartão, irmãos, tem ali, nesses dias concordaremos pela salvação de, você vai escrever aqui 5 nomes, de pessoas que você quer ver salvas, parentes, familiares, amigos, pessoas do trabalho, quem você sabe que precisa de salvação, quem está afastado, quem está desviado, quem está sem Jesus, você vai orar por essas pessoas, e embaixo, não dá para ver ali, mas com o cartão em mãos, você vai ver, tem um roteiro, para ajudar você a orar, então você vai seguir, ore quebrando as forças do diabo, que tem prendido essas pessoas, ore para que o Espírito Santo convença elas do pecado, da justiça e do juízo, então você segue o roteiro,
daqui a pouco nós vamos entregar o cartão para você. Amém? Nesses 21 dias, irmãos, lembra que é jejum e oração. Então você vai estar orando na sua casa, mas nós vamos ter algumas orações acontecendo aqui também. Então pode passar o slide. Eu estou esquecendo. Uma confissão de fé que todos vão receber. Ali tem o WhatsApp. Se você não está no grupo, é só você mandar um WhatsApp para esse número. Depois a gente vai tentar pôr o link aqui. Você manda um WhatsApp para esse número e nós vamos colocar você no grupo da igreja. E também tem uma outra coisa também importante, é que todos os dias você vai ter uma confissão de fé para você fazer. Isso vai estar no Instagram da igreja, você pode estar acompanhando, e vai estar no grupo da igreja. Então nós não vamos mandar em grupos de célula. Depois o líder vai lá no grupo da igreja e manda na célula. Vai estar no grupo da igreja, você precisa entrar lá para pegar a sua confissão. Hoje à noite já vai ter a confissão do primeiro dia. Você vai fazer uma confissão de fé. Próximo slide. Então olha só, todas as quartas-feiras às 20 horas, nós teremos oração e treinamento. Amém, irmãos? Quantos dias demora o jejum? 21 dias. Há muitos irmãos que estão aqui, que nunca vieram uma quarta-feira na igreja, nunca participaram de um culto de quarta-feira, e você tem seus motivos, e ok, mas período de oração e jejum, é um período para você fazer um sacrifício, é um período para você fazer algo diferente na sua vida, amém, amados? Então eu quero convidar você, quarta-feira agora, às 20 horas, para você estar aqui. Nós vamos ter oração acontecendo aqui. Vamos orar quebrando as forças do diabo, vamos orar por conversões, e vamos orar pela liberação da bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? E nós vamos ter um período curto de treinamento. Eu estou vendo muitos irmãos aí com broche do Célula Forte. Não sei se você está com broche, você tem uma função na célula, mas às vezes você não tem muita clareza do que você tem que fazer. Então nós vamos fazer um treinamento para explicar o que a sua função significa. O que significa o Barnabé, o Paulo, o Áquila, quem mais tem de nome aí? Davi, quem mais? Timóteo. O que essas pessoas fazem? Nós vamos explicar aqui no treinamento. Próximo slide. Isso, daqui a pouco põe, já, maravilha. Sexta-feiras, irmãos, nós vamos ter aqui o Bom Dia Espírito Santo, amém? Que horário vai ser? Das 6:30 às 7:30 da manhã. Então eu quero convidar você, eu não quero estar orando aqui sozinho, amém? Quero que você esteja aqui. Você vai vir, Fabiano? Glória a Deus. Então eu e você já estaremos aqui. Nós vamos estar orando aqui das 6:30 às 7:30 da manhã, amém? Para o Bom Dia Espírito Santo. Tem mais alguma coisa? Amém, tudo está explicado, você vai receber no seu WhatsApp, isso tudo são as explicações, e passa aí o próximo, está ali, para você entrar, você aponta aí, é só apontar a câmera do celular para cá? Alguém me explica se é só isso? É só apontar? Então apontou, quem não está no grupo da Manaim, vai ficar aqui, depois você vem aqui, se não dá para chegar aí, e você aponta aqui, a câmera do seu celular, e você vai entrar no grupo da igreja e vai receber todas essas informações. Glória a Deus, irmãos. O que nós vamos fazer agora? Eu vou chamar todos os líderes de célula para vir aqui à frente. A gente vai terminar de uma forma orando e ungindo você, amém? Glória a Deus. Cadê os líderes de célula, irmão? Me ajudem, vocês não querem que termine o culto na hora? Aí eu chamo, vocês não vêm? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Cristiano e a Bianca, eles estão com os cartões de oração. O que nós vamos fazer? A Jaqueline também. O que nós vamos fazer? Você vai vir aqui, tá aqui ó, a célula do Rodrigo. Pega o óleo ali, Rodrigo. Célula do Rodrigo.
A célula da Conceição, hoje ela não pôde vir, a Solange está representando ela. Célula da Priscila, célula da Marli, Comercindo, Luciano, Tiago e alguém aqui para representar a célula da Paula. Tem alguém da célula dela aí? O Marco pode vir aqui, vem você aqui, Marco, por favor. Isso, ok. A célula do Marco também, eu vou estar aqui. E você, querido, vai vir até aqui. Quem for da célula da Paula pode procurar a pastora Fabiana, ok? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ungir você, amém? Declarar você ungido para entrar nesses 21 dias, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Você vai ser ungido, vai pegar o seu cartão, procure o seu líder de célula, ele vai te ungir. E escute, se você não tem uma célula, procure qualquer um desses irmãos, não tem problema, eles vão orar por você, amém? Enquanto nós estivermos ungindo, nós vamos estar cantando uma canção, e essa canção, o Espírito Santo falou comigo, que nós temos que cantar essa canção todos os dias que nós nos reunimos. Então, na célula nós vamos cantar, quarta-feira, sexta de manhã e domingo, nós vamos cantar essa canção. O Espírito Santo falou comigo, já tem dias, que essa canção vai ser uma canção profética, e o que nós estamos cantando vai acontecer nesses próximos dias, em nome do Senhor Jesus.